Olá, minhas queridas e queridos estudantes. Vou resolver um exercício aqui de movimento circular, tá? Alguns exercícios de movimento circular, né? Referente a um roteiro 9 dos meus alunos dos primeiros anos da Escola Sedes de Taubaté. O primeiro exercício ele diz assim, né? Um automóvel move-se ao longo de uma pista circular. Então, se ele diz que é uma pista circular, eu já vou desenhar um círculo. E aí, deixa eu tentar ser o mais fiel possível aqui para desenhar um círculo, né? Aqui eu vou colocar o centro dele, olha. Não tá exatamente aqui, né? Mas vamos supor que aqui seja o centro dele e que ele seja um círculo, tá? Ou seja, que a distância, né, do centro até as bordas sejam sempre os mesmos, tá? Então ela tem um raio de 200 metros, ou seja, da borda do centro, né, até qualquer ponto da borda tem a distância de 200 metros. Em certo instante, sua velocidade angular, então tem um automóvel, né, se movendo aqui nessa pista circular, de raio 200 metros, e em certo instante sua velocidade angular vale 0,1 radiano por segundo. Quanto indica seu velocímetro em quilômetros por hora nesse instante? Tá, então aqui a gente tem, né, a velocidade angular, ela é dada a velocidade angular e eu quero saber qual é a velocidade escalar, né, nesse instante. Bom, mas antes vamos fazer algumas considerações aqui a respeito da circunferência. Tá? Então, a circunferência, né, ela tem a mesma distância aqui no centro dela, né? Então ela vai ter a mesma distância do centro até a borda em todos os pontos, tá? É isso que descreve, né, uma circunferência. Ela tem essa distância chamada de raio, né? Então ela vai ter um raio em qualquer lugar que eu fizer essa ligação, né? Por exemplo, se eu fizer daqui até aqui, tem que dar a mesma distância daqui até aqui, que tem que dar a mesma distância daqui até aqui, certo? Então tem que dar tudo a mesma distância, tá? É como se eu pegasse, né, um barbante, por exemplo, aqui, né? Fixasse esse barbante em algum ponto e fosse circulando aqui, né, até desenhar uma circunferência, tá? Os primeiros estudos, né, a respeito da circunferência, né, e da relação do seu comprimento com o seu diâmetro, com o seu raio, né? Aí você fala, nossa, o que é isso, né? Um monte de coisa, né? Comprimento, raio. O que é o raio? O raio é a distância aqui, né? Que vem do centro até a borda da circunferência. O diâmetro, ele já liga uma borda à outra, mas passando pelo centro, entendeu? Isso aqui é o diâmetro. Eu não posso dizer simplesmente que o diâmetro liga uma borda na outra, porque senão isso aqui seria o diâmetro também, né? Então ele tem que passar pelo centro da circunferência, tá? Esse aqui é o diâmetro. Vamos chamá-lo aqui, né, pela letra D, tá? O que seria o comprimento da circunferência? Seria eu pegar, por exemplo, um barbante aqui, né, nesse ponto aqui, ó, e dar uma volta aqui, entendeu? Então eu pego um objeto redondo, né, um objeto que seja uma circunferência perfeita, tipo um bambolê, um relógio, uma moeda, né? Qualquer objeto que seja um círculo ou uma circunferência, e meça aqui, né? Passe um barbante aqui sem esticar e sem afrouxar, né? Passe um barbante aqui assim em volta dele e veja quanto que vai dar uma volta inteira. Então eu pego esse barbante, né? Estico ele e vejo a medida dele. Essa medida vai ser o comprimento da circunferência. Então Arquimedes, né, lá na antiguidade, começou a estudar e ele viu que quando ele pegava o comprimento de uma circunferência e dividia pelo seu diâmetro, ele viu que começou a dar o mesmo número, né? Por exemplo, arredondando lá dava 3,1.
Aí depois ele foi aprimorando, né, suas medições, foi fazendo círculos maiores, né? E ele foi vendo, caramba, em todos os círculos que eu faço, eu pego o comprimento dessa circunferência, divido pelo diâmetro e dá o mesmo resultado. Aí ele falou, nossa, mas que incrível isso, né? Aí ele foi chegando, né, a 3,16, 3,15, né? E quanto mais precisos foram esses equipamentos de medida, né? Quanto mais precisão eles tinham, eles foram chegando a um número aproximadamente, né? 3, 14, 15, 92, 65, enfim, é um número irracional, né? Ele tem infinitas casas decimais, não é uma dízima periódica, né? Pois senão seria um número racional, ele é um número irracional, tá? Então, qualquer círculo que você pegar e quanto mais fiel você for ali no instrumento de medida, é lógico que os nossos instrumentos de medida, né, são uma fita métrica, uma trena, ela vai até milímetros ali apenas, né? Mas se você conseguisse pegar um microscópio e dar um zoom ali naquela fita e tentar fazer o máximo de aproximação, a medida mais exata possível vai dar esse número aqui. Durante muito tempo, né, essa constante aqui foi utilizada, né, para calcular áreas, comprimentos de circunferência, né, áreas de círculos, volumes de esfera, né, tudo que tiver relação com corpos redondos, né, círculos, esferas, circunferências, usa-se esse valor. Mas esse valor, né, que foi chamado de π, que é uma letra grega, né, equivalente ao nosso P, ela só foi usada a partir de 1706 ou 1707, né? Em 1706 teve um matemático galês chamado William Jones, que chegou e falou, não, precisamos dar um nome para esse número, né? Que virou o número mais famoso da matemática, o π, né? E ele, num dos seus artigos, né? Ele deu esse nome, ele falou, não, eu vou chamar de π, vou batizar esse número de π. Então, desde 1706, 1707, ali início do século XVIII, né? O π vem sendo utilizado e vai ser utilizado aí para sempre, né? Para todo sempre. Então, uma curiosidade, né, desse matemático aqui é que ele era amigo de dois grandes nomes aí da ciência, né? Que é o Edmund Halley, para as pessoas mais experientes aí, né? Como eu, por exemplo, que tinha meus 8 anos em 1986, passou um cometa bem próximo da Terra, e esse cometa, ele se chamava Cometa Halley. Fizeram brinquedos, né, chamado Halley, né, fez-se uma grande publicidade, virou uma grande notícia, virou uma febre nacional, né, internacional, né, porque esse cometa passaria muito perto da Terra. E eu me lembro que eu fui na casa de meus avós, né, meu tio tinha um binóculo, e a gente tentou ver o cometa Halley pelo binóculo, né? Daí eu até olhando assim, e quando você segura, né, e tá vendo alguma coisa lá no espaço, né, você dá uma mexidinha, né, lógico, o equipamento não estava fixo, então ele deu uma mexidinha e eu falei, nossa, consegui ver, mas não tinha visto nada, né, o binóculo não dava para ver, pelo menos eu não consegui ver naquela época. Mas enfim, ele calculou o período, né, que ele descobriu esse cometa, e ele calculou esse período, né, que esse cometa seria visto novamente na Terra. Então, que ele passava, se não me engano, 76 em 76 anos, né, aqui próximo da Terra, né, que o cometa ele também ele tem a sua órbita, né. E o outro amigo dele, né, desse William Jones aqui, era o Sir Isaac Newton, né, que dispensa apresentações, foi aí o pai da física moderna, né, além de físico, matemático, filósofo, autor, enfim. Então a gente precisa entender um pouco da história do π,
né, para a gente ir para esse lado aí da velocidade angular. Aí o que seria a velocidade angular, né, de 0,1 radiano por segundo? Mas o que é um radiano? O radiano, ele vai ser, deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó, desenhei outro círculo, tá? E o que vai ser um radiano, né? Um radiano, a gente vai pegar aqui uma medida do raio, por exemplo, né? Então, esse raio aqui, ele vai ter uma medida. Dependendo do tamanho da circunferência, ele vai ter uma medida diferente. E o que vai ser o radiano? O radiano vai ser, vamos chamar essa medida aqui de L, por exemplo, tá? Ou de R, né? Tanto faz. Mas o que seria um radiano aqui? Seria eu pegar essa medida aqui do raio, né? E pegar um barbante, né? Por exemplo, né? E medir aqui quanto que daria essa medida do raio, tá? Então vamos supor que desse aqui mais ou menos, ó. Aqui. Ou seja, essa medida aqui no arco, tá vendo? No arco aqui, ó. Essa mesma medida aqui, ela é 1 radiano. Então, 1 radiano vai ser a medida do arco, né? Quando a medida do arco é igual ao raio dessa circunferência, né? E observe que sempre, né? Por maior que seja a circunferência, ou por menor que seja qualquer tamanho que ela tenha, o raio dela, essa medida, né? Sempre vai ter aqui 1 radiano aqui, né? Depois eu vou ter aqui, por exemplo, outro radiano. Deixa eu tentar fazer igualzinho aqui. Vai ter outro radiano aqui. Bom, enfim, olha aqui para você ver, ó. O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, né? Dá 3,14 aproximadamente. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar todo esse comprimento, todos esses L's aqui, né? Todos esses L's, e dividir pelo diâmetro, que são 2 L's, né? Certo? Por exemplo, aqui é L. Aí eu vou pegar outra aqui, ó. Deixa eu fazer meio a zóia aqui, ó. Aqui é L também. Aí vamos supor que é L. Então vai dar um monte de L aqui, certo? E embaixo o diâmetro, quantos L's são? Se o raio eu chamei de L, né? Então o diâmetro vai ser 2L, concorda? Então, ó, eu sei que o diâmetro é 2L. E eu sei que alguma coisa dividido por 2L está dando 3,14. Então, vocês conseguem ver quantos L's eu vou ter aqui em cima? Né? Quantos desses L's aqui eu vou ter aqui nessa circunferência? Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para dividir por 2 e dar 3,14? Vocês conseguem ver que é 6,28, né? Porque daí você vai cortar o L com L, né? Você divide o lado pelo lado, né? Essa mesma medida. E 6,28 por 2 dá 3,14, né? Ou seja, né? Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas por que você colocou 6,28? Por que você colocou 2L? Porque eu estou substituindo, tá? Essa relação comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro da circunferência dá 3,14, né? Isso daí, qualquer círculo que você pegar, qualquer circunferência que você pegar, você vai ver que é verdade, né? Quanto mais preciso for o seu instrumento de medida, você vai ver que vai dar isso mesmo, tá? E aí, né? O que é o D? O D é o diâmetro, né? Então seria você pegar aqui, por exemplo, olha, eu sei que isso aqui vale L. Então, né? Ou seja, eu chamei aqui, né? O raio de L. Então, se o raio é L, o diâmetro é L mais L, 2 L's, entendeu? Então eu substituí, ó, no lugar do D, eu coloquei 2 L's. E aí eu tinha, né, vamos supor, eu quero saber agora qual é o comprimento em função de L. Quantos L's tem aqui nesse comprimento? Entendeu? Quantos L's tem? Eu sei que esse número aqui, olha, dividido por 2 vai dar 3,14. Então é só você fazer 3,14 vezes 2, né? Aí você vai ver, então esse número que eu estou procurando é o 6,28, ou seja, toda circunferência ela vai ter 6 L's, vai ter 6 medidas do raio. Se você pegar essa medida do raio, né, pegar uma régua, uma régua não vai dar para você medir o arco aqui, né, porque ele é curvo aqui, né, então por isso que eu falo em barbante, tá? Então, por exemplo, você pega, mede aqui o diâmetro, né, o raio, né, e aí você pega essa mesma medida do raio, por exemplo,
deu 10 centímetros. Então você vai pegar nesse ponto aqui, olha, e medir 10 centímetros aqui, ó, no contorno da circunferência. E vai marcar aqui. Tá, deu 10 centímetros aqui. Marca mais 10 centímetros aqui. Aí você, deu aqui. Marca mais 10 centímetros aqui, vai dar aqui. Aí marca mais 10 centímetros aqui, vai dar, sei lá, aqui mais ou menos. Aí já deu 1, 2, 3, 4, né? Aí marca mais um aqui. E marca mais um aqui. Aí vai dar isso aqui, ó. Mais ou menos, tá, gente? Aproximado. Aí você vai ver que vai sobrar um pedacinho, né? Aí você vai ver, quantos L's deu? Ó, deu um L aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6. E não chegou a dar outro L aqui, né? Ou seja, deu 0,28 L, entendeu? Deu um pouco menos de 1/3, tá? Não chegou a dar 7 L e também não deu 6 L exato, né? Porque senão o 6 dividido por 2 teria que dar 3, né? E isso aqui a gente sabe que vai dar 3,14, né? Ou seja, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro vai dar 3,14, 15, 92,65, enfim, uma infinidade de algarismos aí. Isso é o radiano, entendeu? O que vai ser o radiano então, né? Vai ser você pegar essa medida do raio, tá? E colocar aqui essa medida em forma de arco aqui na circunferência, tá? Isso é um radiano. Então, vindo aqui para esse problema, né? Em certo instante, sua velocidade angular, né? Ou seja, a velocidade do ângulo, entendeu? Ela vale 0,1 radiano por segundo. Então, a cada segundo que passa, o automóvel ele se desloca, né? Ele percorre uma distância aí de 0,1 radiano. Mas daí você fala assim, mas quantos que é, né, um radiano? Nesse caso aqui, quanto que seria um radiano? Nesse caso, olha, o radiano ele não é o comprimento, né, do arco aqui, né, do raio. Então, um radiano aqui, vocês conseguem ver que ele é 200 metros? Ele é 200 metros nesse círculo aqui, desse exemplo, tá? Desse exercício. Ele é 200 metros. Então, a velocidade dele, como é 0,1 radiano, olha, ou seja, 1/10, né, de radiano, o que é 0,1 radiano? Vai ser 20 metros, certo? Então, ele faz 0,1 radiano por segundo. Ou seja, ele vai fazer 20 metros por segundo. Isso aqui eu não estou usando fórmula, não estou usando nada. Só estou usando os conceitos, né, de radiano e um pouquinho de raciocínio, entendeu? Sem usar fórmula, sem nada. Já dá para eu saber que a velocidade dele, né, vai ser 20 metros por segundo. Mas ele está pedindo em quilômetros por hora. E aí, para a gente transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, né? Essa multiplicação aqui, gente, olha, 20 vezes 3,6, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, é a mesma coisa, né? Você multiplicar 20 por 3,6 é a mesma coisa que você dividir o 20 por 10, e aí você multiplica o 3,6 por 10, ou seja, fica assim, ó. É a mesma coisa, tá? Quem não entendeu, faz a conta, tá? Faz aqui, ó, 3,6 vezes 20, ó. Quando eu vou fazer vezes 10 vezes 20, eu posso colocar o zero à direita, né? E aí eu desço esse zero e faço a conta só 3,6 vezes 2. Então, 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aí você vai contar aqui na conta, olha, nessa conta aqui, 3,6 vezes 20. Quantos algarismos tem depois da vírgula? Aqui no 3,6 eu tenho um algarismo depois da vírgula. No 20... eu não tenho nenhum algarismo depois da vírgula. Então, na conta toda, eu tenho apenas um algarismo depois da vírgula, e é a quantidade de algarismos que vai ficar na resposta depois da vírgula, né? Ou seja, vai ficar o zero depois da vírgula. Então, 20 vezes 3,6, né? Ou 2 vezes 36, vai dar 72 quilômetros por hora. Que parece muito aí nos exercícios de física, né? Então, qual é a velocidade em quilômetros por hora nesse instante, né? Em que ele estava 0,1 radiano por segundo. Vamos supor que a gente tivesse um drone e estivesse filmando essa pista lá de cima, né? Você ia ver esse ângulo, ele ia fazer uma trajetória, né?
essa trajetória, né, circular, né, já que ele está numa pista circular, essa trajetória ia fazer isso aqui, né? Essa abertura aqui, ia fazer um ângulo, certo? E ela ia fazer esse ângulo nessa velocidade, 0,1 radiano por segundo. Entendeu? Se um radiano ali, né, se o raio é 200 metros, quer dizer que um radiano vai ser 200 metros, porque ele tem a mesma medida do raio. Né? Então, 0,1 radiano, 20 metros. Bom, espero que tenham entendido aí, né? Acho que ficou meio longo aqui, mas depois eu volto com o segundo exercício, tá? Prometo que vai ser mais curto. Até logo, gente.